Na Via Pod. Olá, estradeiros! Sejam muito bem-vindos! O Na Via Pod, o videocast da Via Brasil, tá de volta! Esse videocast é feito para quem vive e percorre a BR-163. Tá chegando agora? Então, muito prazer, meu amigo! Muito prazer, né, amiga? Que bom que você está aqui. Eu sou o Vinícius Falabella, o seu host, e quero te convidar para acompanhar os outros episódios que já foram produzidos nessa temporada, com histórias de desde o tempo que a BR-163 foi construída. Pessoal, no programa de hoje, você vai perceber que a BR-163 é mais que uma estrada. É uma artéria, uma via de ligação que conecta regiões e sustenta o transporte de mercadorias. E essa conexão entre as regiões só é possível graças ao trabalho de verdadeiros guardiões. Nesse episódio, a gente vai conhecer pessoas que fazem a diferença, garantindo segurança e suporte aos motoristas. Teremos essa conversa com o Eduardo Biavati, especialista em segurança viária. E quem também vai pegar carona com a gente é o Ricardo Barra, diretor-presidente na Via Brasil BR-163, que vai detalhar as ações estratégicas de serviços oferecidas na BR-163. Você não vai ficar de fora dessa, vai! Pega essa carona comigo e bora viajar! E agora recebemos aqui no Na Via Pod um convidado especial, Eduardo Biavati. Ele é um verdadeiro especialista em segurança viária, tem uma vasta experiência na área. Eduardo, muito obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar com a gente suas perspectivas sobre como garantir a segurança nas estradas e a importância da educação para os motoristas. Seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Na própria 163, a gente tem exemplos de locais que foram mapeados, que tinham mais acidentes por causa de uma curva ou de uma descida e tal, e aí você tem alguns recursos como botar, de repente, um radar de velocidade. Isso. Ou uma lombada eletrônica, você diminui a velocidade e evita aqueles acidentes, né? E eu acho que você tratar isso localmente com certeza é mais eficiente. Até aproveitando esse gancho do radar, da lombada, como que você, hoje em dia, como que você enxerga, que instrumentos e tecnologias a gente tem disponíveis aí para ajudar na segurança dos usuários das estradas? Sim. Olha, assim, hoje em dia, assim, eu acho que a gente teve um período assim, bem raivoso, né, contra a fiscalização eletrônica, especialmente, né, os equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade. A gente está assim, agora, né, assim, em breve a gente vai ter, né, a implantação de um novo sistema de medição da velocidade média entre dois equipamentos, né? Quer dizer, não adianta a pessoa mais frear, né? Dar uma desperta e frear antes, depois correr, né? Porque os dois aparelhos vão medir né, o tempo de trajeto ali. A velocidade média, né? A velocidade média, isso. Então, assim, olha, assim, a gente pode comer pelas bordas a questão da segurança viária e como você mencionou, fazer intervenções, assim, no próprio sistema viário, num ângulo de curva, né? Às vezes são soluções assim, de engenharia bem simples, assim, às vezes visualmente, se você pinta, você não precisa nem fazer uma obra civil, você pinta uma coisa zebrada que dá a sensação de estar estreitando a via, só isso, visualmente a pessoa já reduz a velocidade, muito embora você não tenha feito nada ali, né? É só uma tinta no chão, né? Mas assim, a verdade é que o que mata no trânsito é a velocidade, né? Assim, a mãe da violência no trânsito é a velocidade, né? E, infelizmente, nós, seres humanos, a gente não tem capacidade de, visualmente, julgar, medir velocidade. É impossível, né? Você fala, olha, eu acho que ele passou agora 83,3, né? Então, assim, só tem uma maneira de controlar isso, né? Usando equipamentos eletrônicos, seja radares, seja sensores. Sim, é inevitável, né? Isso no mundo inteiro é assim. A gente é que está atrasado. Assim, as pessoas acham que a gente fiscaliza demais, mas, pelo contrário, a gente fiscaliza de menos, né? Basta dizer as infrações de uso do celular, né? Eu já recebi 10 multas, uma perseguição. 10 multas que viram, né? Fora as 10 mil que você estava usando o celular e não te pegaram, né? Então, na verdade,
A gente é pouco fiscalizado, essa é a verdade. No Brasil, a gente é bem pouco fiscalizado, né? Então você vê, na Austrália, por exemplo, todas as viaturas, todas, 100% das viaturas lá não tem, assim, uma fiscalização de trânsito, e não é separado, é uma polícia só, tá? Não tem PRF, PM, não, é tudo uma coisa só. Todas as viaturas têm um radar em cada veículo, né? Então, assim, não tem essa. Não, aquele veículo ali, aquela viatura ali, verde e azul, aquela lá tem radar. Não, todas têm, né? Você não sabe se está acionado, está direcionado para você ou não está. Sim, é uma certa inversão de valores, né? Como se o radar, no caso, fosse o culpado e nem não quem está em alta velocidade, né? Exatamente. Tá certo. Mudando um pouquinho o foco, Eduardo, digamos assim, que depois que o acidente já ocorreu, né? De que maneira os serviços de resgate e emergência podem ser otimizados para garantir uma resposta rápida e eficaz a situações de risco? Sim, olha, isso é uma outra coisa que a gente às vezes minimiza ou nem menciona, né? Mas assim, uma vez ocorrido, né, a colisão ou o atropelamento que houve, qualquer, né, tem isso assim, a tragédia não se encerra só nesse momento. Na verdade, a gente tem o resgate também das vítimas, porque morre muita gente no trânsito, mas a maioria, muito mais gente sobrevive, né? Coisa boa, ainda bem, né? Só que sobrevive só que assim, eu trabalhei na rede SARA dos hospitais de aparelho locomotor, a rede SARA, por muitos anos, né? Então, assim, muita gente sobrevive. Uma parte dos que sobrevivem, por exemplo, lotam enfermarias lá dos hospitais da rede SARA, ou em Belo Horizonte, ou em Brasília, né? Assim por diante. Bom, mas quem chega no SARA não chega com uma perninha quebrada, né? Ou com os dedos da mão quebrados. Não, senhor. A pessoa chega ou com uma lesão cerebral, ou muitas vezes com uma lesão medular, que talvez tenha sido agravada pela falta de resgate adequado, né? Talvez a lesão medular que a pessoa sofreu, aquela fratura na coluna, não tenha acontecido exatamente no acidente, mas como talvez no segundo acidente, na hora de um resgate inadequado. Então, na verdade, assim, a rapidez assim, a tecnologia disponível, né, para o resgate faz parte fundamental da segurança no trânsito, né? Nem sempre a gente pode evitar que as colisões aconteçam, né? A gente pode tentar minimizar a gravidade controlando a velocidade, por exemplo, mas isso não quer dizer que não aconteçam acidentes e colisões, né? Que não vão acontecer, pois faz parte do erro humano, a gente erra também, né? Não é apenas intencionalmente, né? Bom, tudo bem, mas mesmo quando isso aconteça, não quer dizer que a pessoa tenha que morrer, né? Pagar com a vida por conta disso, né? Daí entra todo esse capítulo do resgate, né? E da disponibilidade rápida, né? De uma resgate de urgência, né? Então, assim, ainda bem que apesar de todas as deficiências, a gente tem essa rede da SAMUS, né? Que assim, talvez as pessoas não lembrem, mas antes de existir SAMU, quem tinha que fazer isso aos trancos e barrancos e ainda faz, era o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiro Militar, né? Na medida do possível, né? Então, bom, e quando não tem nenhum nem outro, vai assim, quem tiver por perto, né? Só que aí a gente fica sujeito a isso, a ter uma gravidade, de uma sequela agravada, né? Piorada, por conta do resgate que houve. Talvez o acidente nem tenha gerado, nem tivesse gerado consequências tão severas, mas o resultado final é severo mesmo. Por isso é importante a gente saber o que fazer ao se deparar com um acidente, né, Eduardo? Às vezes é bom você sinalizar, né, você evitar que um outro acidente ocorra, mas na vítima mesmo só pode botar a mão quem é especialista, né, no assunto, né? Só. Assim, é uma pena que a gente não tem mesmo. No Brasil não tem essa cultura de, né, como em outros países, né? Na Europa geralmente, mas no Japão especialmente, essa cultura de, já nas escolas, no ensino fundamental,
assim, treinar as crianças a darem um primeiro atendimento, né? A darem um primeiro socorro, né? E o que não fazer também, né? O que fazer, mas o que também não fazer, né? A gente não sabe, mal sabe estancar um sangramento no dedão. Vai ficar o sangue, vai ficar olhando apavorado pro dedão sangrando, sem saber o que fazer, né? A gente não tem essa cultura de treinar isso, né? Desde pequeno. Exatamente. Aproveitando esse gancho também de ensinar e de aprender, por que que é importante ensinar os motoristas como interpretar sinais de alerta e usar os serviços de monitoramento, Eduardo? Poxa, assim, é, assim, por que que é importante isso? Porque, assim, tudo no trânsito é comunicação, né? Então, a gente não percebe, mas, assim, claro, você não tem como botar a cabeça para fora e berrar para o outro que está a 4 carros atrás, né? Olha, daqui a pouco eu vou parar, vou frear, diminuir a velocidade porque eu vou virar à direita, né? Assim, a gente tem outros sinais, às vezes são luminosos, às vezes é uma seta, né? Às vezes é um sinal sonoro, a buzina, né? Ou algo do tipo assim. Então, tudo no trânsito é comunicação, a gente depende disso, né? Quando a gente vê a placa de trânsito, na verdade, a placa de trânsito está ali parada, presa num poste, uma coisa de metal, mas ela está dizendo para você, olha, desse ponto em diante, estacionamento é proibido, desse ponto em diante, a ultrapassagem né, está proibida. Então, na verdade, o código de trânsito não pode ficar escrito pendurado, né, que nem um tablete, né, em cada placa de trânsito, a cada esquina. Não dá nem como ler, né? Não teria nem como ler. Então, ao invés disso, a gente tem um desenho lá, sei lá, um com um traço no meio, cortando uma diagonal, né? O que significa, você aprende, ó, quando você bater o olho nessa placa com esse desenho, isso está querendo dizer A, B, C, D, né? É um texto, né? Só que não está escrito, né? Então, assim, na verdade, assim, essa ideia meio simples que estou falando, ela não é muito bem esclarecida, né? Quando a pessoa faz um primeiro treinamento nos CFCs para a primeira habilitação, né? Na verdade, pelo contrário, isso tudo é colocado como assim, ó, decora aí, né? Mas não é um decora aí. Assim, você tem que entender que tudo isso, essa maçaroca de coisas, ela é a única maneira que a gente tem de se comunicar, né? Quando a gente está no meio de uma via pública com veículos em movimento. Não, com certeza. Eu até cito um exemplo que tenho aqui eu sou de São Paulo, né? E o meu bairro aqui, onde eu moro, tem muitas rotatórias, né? E assim, a rotatória eu percebo assim que é de quem é mais corajoso, né? Quem enfia o carro, porque a impressão que eu tenho é que aquele sinal, que se eu não me engano é o triângulo de ponta cabeça, né? Que é o D, a preferência, né? Isso. Que é a preferência de quem já está na rotatória, né? Mas na prática não é isso que acontece. Mesmo com a sinalização, me parece que muitas pessoas não conhecem o sinal ou não sabem que a preferência é de quem está na rotatória, porque tudo são regras que já existem, né? E simplesmente as pessoas não conhecem e fica ali, entra quem tem mais coragem, quem é menos cuidadoso, né? Quem é mais cuidadoso prefere esperar. Aproveitando isso, na sua opinião, como que a gente pode educar os motoristas, né, sobre a importância de agir de forma preventiva nessas situações, né, de tempestade, queimada, de baixa visibilidade? Na sua opinião, qual é o caminho para educar esses motoristas? Puxa vida, olha só, é difícil, né, essa educação, porque, assim, por que é difícil? Não é porque a gente não tem o que dizer, não é que as pessoas não possam aprender, não é isso não. É que é difícil você reunir, né, pessoas totalmente diferentes, um bando de adulto, né? É difícil, assim, em que ocasião você vai conseguir reunir as pessoas para poder te ouvir, né? Ou para poder ter esse momento de, vamos lá, vamos fazer uma reciclagem aqui, né? Assim, eu vejo 2 momentos em que isso é possível, mas não é hora de fazer isso quando você está na beira de uma rodovia, né? Tem até essas iniciativas, fazer uma tenda, aí separa uns 10, né? A PRF costumava fazer esse tipo de abordagem, né? Assim, não é bem o local, né? Eu acho, né? A pessoa ouvir e prestar atenção em uma coisa. Mas eu acho assim que as empresas têm
as empresas especialmente as que lidam com logística, né, e com um corpo de funcionários ou que trabalham com logística ou que tem que se deslocar distâncias razoáveis para chegar até o local do trabalho, por exemplo, o pessoal que trabalha em hidrelétricas, por exemplo, né? Então assim, eu estou mencionando essas porque eu já fiz palestras para esse tipo de empresa. Aí tudo bem, né? Aí é uma oportunidade que você consegue ter, né, de reunir um grupo de adultos, condutores, que ou precisam se deslocar para chegar ao trabalho, ou seja, tem um dia a dia de deslocamento, né, de trajeto até o trabalho que envolve na direção de veículo automotor, ou o pessoal que trabalha realmente dirigindo veículos para entrega de mercadorias, de caminhões ou picapes, ou enfim, né? Então assim, é uma oportunidade que a gente tem, ou seja, de envolver corporações, empresas, né, nesse trabalho de, vamos dizer assim, de responsabilidade social, né? Tá. Mas se não for assim, o outro momento da vida do cidadão que a gente teria para fazer isso seria, por exemplo, o ensino médio, né? É uma chance que você tem assim, de reunir 500, 600 adolescentes, né, para falar sobre, não é bem sobre regra de trânsito, né? Vamos tentar sensibilizar essa garotada de uma outra maneira, né? Sensibilizar para essa noção de que nosso corpo é frágil, né? Então as regras de trânsito todas, as regras, banco de placa e tal, na verdade são recursos que a gente inventou para preservar, assim, o máximo possível, né, a integridade de cada um, né? Porque nosso corpo, sei lá, 10º já era, né? É fácil de se arrebentar. Com certeza, exatamente. Talvez a escola fosse um bom caminho. Sim. Pode ser que nem todos ali sejam motoristas um dia, mas com certeza em algum momento você vai ser um passageiro, um pedestre, né? Isso aí não tem muito como fugir. E também acho que assim, com o tempo, uma mudança de cultura, né? A gente achar que o problema não é o radar, o problema é quem está acima da velocidade, né? Então, assim, se nem essa cultura a gente consegue ter ainda, né? Realmente eu acho que é um caminho muito difícil e longo, tá? Eu vou mudar um pouquinho o foco para uma coisa mais prática. Uma informação mais prática. Quando a gente se depara numa situação de emergência numa rodovia, né? Que práticas que o motorista pode ter ao se deparar a uma situação como essa? O que fazer? Assim, olha, se for assim, de maneira geral, né, alguma emergência, digamos, de ordem mecânica, né? Assim, sei lá, ou de falta de combustível, ou de falha mesmo elétrica, não interessa, né? Ou do motor, que seja. Assim, olha, assim, o prático mesmo seria a primeira coisa saber que ela tem que sinalizar para os demais que o seu veículo está parado. Assim, nem sempre a pessoa que está vindo a uma certa distância consegue perceber que você não está em movimento, você está parado, né? Às vezes a pessoa, de uma certa distância, julga visualmente que você está ao longo da via em deslocamento, assim como ela também está, né? Então, assim, a primeira coisa é você sinalizar claramente, né? Tem o triângulo, tem levantar a tampa do porta-mala, que seja. Quer dizer, você sinalizar claramente que, olha, eu não estou andando, eu estou parado, né? Não interessa por que motivo seja, quando é uma coisa assim de ordem mecânica, né? Mas assim, esse mesmo tipo de cuidado e de comunicação, a pessoa tem que ter em mente que ela tem obrigação de botar em prática quando à frente dela aconteceu alguma colisão, né? Ou sei lá, ou um deslizamento de terra adiante, né? Ou sei lá, uma queimada cuja fumaça já está tornando inviável seguir adiante daqui 100, 200 metros, né? Então assim, isso são assim, são obrigações, né, que eu vejo assim como atitudes de comunicação, assim, necessárias, que a pessoa deveria ter, né, ter na ponta, sabe, a ponta da língua, para poder
proteger os outros também, né? Para se proteger, porque quem está vindo atrás talvez não tenha percebido o que está acontecendo, mas também para proteger as pessoas que estão vindo justamente atrás de você, né? Assim, a gente nunca está sozinho na via, né? A via não é só nossa, a gente está compartilhando aquele espaço, né, com as pessoas. Então, por mais que você esteja no seu veículo, né, o seu veículo está compartilhando um espaço que é de todo mundo, né? Então assim, ou seja, você não tem obrigação de cuidar só de você. Né? Isso é uma noção importante que as pessoas às vezes esquecem, né? Cada um por si, né? A minha parte eu fiz. Não, na sua parte não, né? Você não está sozinho aqui, né? Não, e com certeza, né, você ali, acho que você tem duas ações rápidas, práticas e que você tem que tomar na medida que você se depara, que isso é chamar socorro e sinalizar, né, talvez até sinalizar antes de chamar o socorro, porque você evitar que mais um acidente aconteça, que você Isso. mesmo se machuque ou que acabe agravando mais ainda a situação, eu acho que é a primeira ação, né, fundamental, e é o que você falou, levantar a tampa, triângulo, se tiver em duas pessoas, de repente alguém mais para frente ficar sinalizando para o pessoal baixar a velocidade, enfim, sinalizar é muito importante. Onde a gente devia estar? Tem algum exemplo aí de fora, de países que têm um trânsito mais seguro, tal? Onde a gente devia estar hoje? Olha, lá para 2010, mais ou menos, olha, tanto a França como a Espanha como o Brasil tinham uma mortalidade no trânsito que girava em torno de 20 mortes por cada 100 mil habitantes. 20, 23, por aí, tá? Mas a Espanha hoje tem 4 mortos por cada 100 mil habitantes. Então, de 20 e tantos, atualmente a Espanha e a França também. Então a redução foi assim, muito acentuada, né, no mesmo período de tempo. Tudo bem, não estou comparando qual foi o investimento lá nem nada, mas assim, nós tínhamos uma meta proposta pela ONU, né, para a primeira década de trânsito seguro, e nós temos essa meta repetida agora até 2030, né, que é de redução de 50%. Mas desde 2019, 2020 mais ou menos para cá, ou seja, nos últimos 5 anos, a gente não consegue sair, a gente está patinando no mesmo lugar, né? Tudo bem, a gente não voltou a ter tantas mortes por 100 habitantes, proporcionalmente então, né? Mas assim, a gente não sai do lugar. A gente está entre 15, na faixa de entre 15 e 16 mortes por 100 habitantes. 15,2, 15,4, aí vai para 15,8, volta para 15,6. A gente não sai muito desse, sabe? Patinando, escorregando no quiabo, né? Essa é a situação do Brasil nos últimos tempos, né? Mas E os assim, exemplos estão aí, né? Os exemplos estão aí de que é possível, né? Tem país que consegue, né? Exatamente. E se a gente olhar para a nossa própria história, né, a longo prazo, a gente também, ou seja, tanto é possível reduzir que nós próprios, não precisa nem olhar para os outros, a gente conseguiu reduzir. Né? A gente só não conseguiu reduzir a ponto de que isso não impacte tanto quanto impacta ainda o serviço de saúde pública. Né? Assim, nossos leitos hospitalares são consumidos por vítimas de trânsito. Não tem espaço para mais ninguém, né? Então assim, é muito recurso que a gente ainda perde com isso. Agora, não é que a gente está pior do que já esteve. Não, já esteve pior do que nós estamos agora, né? Então, assim, a resposta é sempre essa. Pô, situação ruim, né? É ruim pra caramba. Mas assim, ó, a gente vai conseguir? É claro que vai conseguir. A gente já conseguiu, né? Uma redução demorada, muito mais lenta, mas não dá para dizer que a gente não conseguiu nada e que a gente está no mesmo lugar há 30 anos. Não é, né? É que tem que ter certos desafios que a gente não conseguiu ainda contornar, né? Mas assim, eu sou otimista com relação a isso, né? E assim, a gente não precisa olhar para os outros, só os outros deram conta, né? A Argentina, em vários aspectos, está bem melhor do que a gente, assim, teve bem mais. Mas olha o tamanho da Argentina, olha o tamanho do Brasil também, né? Então, não é que a Argentina é muito mais rica e teve muito mais recurso, não é, né? E se a gente olhar só para nós mesmos, a gente vê que mesmo no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, né? Teve uma, assim, dos estados brasileiros, foi um dos que teve maior sucesso na redução, né, ao longo do tempo, na mortalidade no trânsito. Só que quando a gente vê o Brasil como um todo, o Norte e o Nordeste, eles puxam para baixo, né, o nosso sucesso. Por quê? Porque para lá a gente tem um impacto das motocicletas
que é proporcionalmente muito maior. E a gente não consegue, não deu conta ainda de amarrar isso aí, sabe? Mas assim... E com certeza, quanto mais distante, né, quanto menor a cidade, entra naquele caso de fiscalização mais fraca, né, você não tem todos os recursos ali empregados, mas é o que você falou, você tem ali o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O copo meio vazio que a situação é ruim, né, não é boa, e o copo meio cheio que ela já foi pior, né, a gente vem melhorando, o que falta avançar mais, né? Não Eu avançar acho que é mais. por aí, né? E assim, se a gente olhar para o nosso próprio exemplo, né, nossos próprios exemplos, a gente vai ver que, olha, a gente já conseguiu, né? Assim, o que está faltando? Está faltando, né, concentrar os esforços, porque a gente não tem recurso limitado, a gente tem, pelo contrário, são limitados, né? Então não é hora da gente perder tempo, né? Tá certo. Eduardo, muito obrigado pela conversa, tá? Foi um Obrigado prazer também. receber você aqui, poder ter acesso aí ao seu conhecimento, você compartilhar esse conhecimento com a gente, tá? Obrigado. Brigadão. E foi um prazer receber você aqui na ViaPod. Tá certo, muito obrigado a todos também. E vamos adiante, combinar uma outra conversa. Tem assunto ainda. Assunto não falta, né? Não falta. E como será que a Via Brasil tem atuado para garantir que serviços essenciais funcionem para os motoristas que transitam pela rodovia? Quem pega carona por aqui é um dos responsáveis por manter a BR-163 eficiente. É com muito prazer que converso com o Ricardo Barra, diretor-presidente na Via Brasil BR-163. O Ricardo tem uma vasta experiência em gestão de infraestrutura, estando à frente de ações estratégicas que garantem não apenas a manutenção da rodovia, mas também o suporte essencial aos motoristas que a percorrem. Seu Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer falar um pouco do nosso trabalho aqui na BR-163, uma rodovia tão importante para a logística do Brasil, né? E por que não dizer, talvez o principal corredor de exportação hoje da soja e o milho brasileiro. Bom, então vamos para a pista, vamos falar desse estradão aí tão importante para o Brasil. Seu Ricardo, quais são os principais desafios que a Via Brasil enfrenta em relação ao monitoramento da BR-163 e como esses dados, né, que são captados, são coletados, viram estatística, né, como que eles impactam nas operações diárias? Esse trecho nosso, que é de Sinop a Miritituba, são 1.000 quilômetros, 1.009 quilômetros. É um trecho que tem uma predominância do tráfego de carretas, né, graneleiras de 9 eixos. Essas carretas são longas, carretas de 25 metros, e elas ocupam uma grande parte do tráfego, principalmente nos trechos onde temos mais concentração de cidades, aqui no trecho do Mato Grosso. Né? Nós temos aqui Sinop, logo você vem Cláudia, depois vem Itaúba, depois tem Matupá e assim vai. São várias cidades próximas. Quando chega no estado do Pará é o contrário. Aí a cidade some, o ambiente mais amazônico, né, do bioma amazônico, e então nós temos assim, diferentes situações. Então essa monitoração do tráfego é importante para a gente tomar decisões em tempo real da necessidade de qualquer tipo de operação rodoviária, seja um acidente de grande monta, um problema qualquer de alagamento de pista, se houver, né? Nós temos vários rios que cortam a rodovia, mas nós temos feito como? Nós temos um processo de monitoração da rodovia, e todo ano nós fazemos uma monitoração completa, um levantamento completo da rodovia, pavimento, as pontes. Hoje tão falado o problema das pontes, né? As pontes aqui são vistoriadas todo ano, nós temos uma vistoria anual das pontes, então, quer dizer, nenhuma ponte hoje oferece nenhum risco de estrutural. Né? Fazemos a monitoração da sinalização, né? A capacidade refletiva da pintura de pista, das placas, fazemos a monitoração da questão também da drenagem da rodovia, né, os dispositivos de drenagem, se estão limpos, se não estão, se foram danificados por algum acidente ou não foi. Enfim, a rodovia hoje está sob nossa
intensiva proteção e fiscalização. Hoje nós temos equipes espalhadas, para você ter ideia, hoje dentro da Via Brasil, nós somos quase 700 funcionários que estão espalhados por esse trecho de 1.000 quilômetros, cuidando disso diuturnamente. Então, a nossa operação também está girando a rodovia, os nossos veículos de inspeção de tráfego. Nós temos 23 caminhonetes que rodam esse trecho, logicamente em círculos definidos, mas eles estão também monitorando a presença ocular, né? Nós estamos olhando a rodovia, eles são os nossos olhos 24 horas na pista. Fora isso, nós temos também a instalação de CFTV, são 72 câmeras que já estão instaladas também, que também trazem ao nosso centro de controle de operações imagens em tempo real e também ajudando a gente nessa monitoração. A questão meteorológica, que eu falei agora mesmo, que aqui na região é muito importante, também é controlada. Nós temos um sistema do clima-tempo, que nós temos toda a rodovia com monitoração em tempo real também de pluviometria. Então, se nós percebemos, se o sistema mostrar que está vindo aí uma grande chuva, uma tempestade, acima de um certo volume de chuva, é possível a gente até fechar a rodovia naquele segmento, passar a chuva e depois reabrir. Então, assim, há muitas ações voltadas à segurança do usuário e conforto também, porque através dos PMVs, os painéis de mensagem variáveis, que nós temos os móveis, que são rebocáveis, e temos os fixos, que foram instalados agora há pouco tempo, nós também podemos nos comunicar em tempo real com o usuário e falar que ele, olha, acidente à frente, reduz a velocidade, enfim, para que ele possa também ter informação, rodovia bloqueada a tantos quilômetros. Então ele possa encostar num posto de gasolina, aguardar o momento melhor de seguir sua viagem. Essa comunicação a gente faz também por redes sociais, WhatsApp, Facebook, essa coisa toda para também ter essa interação com o usuário. Futuramente, e aqui é um projeto que nós estamos aqui estudando para implantar, é fazer a conectividade na rodovia, ou seja, toda a rodovia conectada numa rede de internet, que aí terá muito mais facilidade, né? Até por a característica da 163, ela não tem uma cobertura de celular ainda total. Tendo a conectividade, aí nós vamos ter uma cobertura celular e internet total 24 horas. Então você vai ter muito mais facilidade de obter dados, de receber informações e de passar informações também, por que não, né? O usuário ele é um parceiro muito grande nosso disso também, que ele nos informa, liga para nós, liga para o nosso 0800, dando informações de como está e a rodovia, algum problema que possa ter ocorrido, algum acidente, e isso vai ser muito facilitado por essa nova rede aí que em breve nós teremos também na rodovia. Interessante o senhor ter falado da informação, inclusive, rodei recentemente pela BR-163 e é uma rodovia que vocês sempre estão fazendo obras, né, no asfalto, sempre obras de manutenção. E é possível o usuário se programar pelas redes sociais da Via Brasil, né, saber aonde vai ocorrer a obra em cada semana, em cada dia, né? Essas informações também são acessíveis, né, senhor Ricardo? São acessíveis e a gente tem melhorado a cada dia mais essa questão da informação e também, como você falou, das obras, né? São obras, hoje, quando nós assumimos a rodovia em 22, início de 22, não era possível você sair de Sinop e chegar em Miritituba no mesmo dia. Era praticamente impossível. Você teria que parar no meio do caminho, dormir, descansar, para no outro dia seguir a viagem. Hoje em dia, não. Você saindo aqui de Sinop 7 horas da manhã, 7 horas da noite, você está em Miritituba. Se a gente olhar e falar assim, pô, mas são 1.000 quilômetros em 12 horas, está razoável, né? Então, é uma média ali boa. Mas agora, isso é possível porque são as obras que nós fizemos. Recuperamos o pavimento, recuperamos a sinalização, recuperamos a drenagem, né? Então, o nosso serviço de assistência 24 horas, não só de pane mecânica, de reboque, de atendimento emergencial médico em caso de acidente, isso tudo traz ao usuário também o conforto e a segurança que ele quer. Agora, recentemente, inauguramos também lá no quilômetro 59 do Pará, logo no início do trecho Pará, o PPD-1,
que é um equipamento, né, uma área de descanso do caminhoneiro, que ele pode parar ali ele vai ter acesso a chuveiros, sanitário, área para fazer aquecimento da sua refeição, uma área de descanso ali que ele possa ver um pouco de TV, se relaxar um pouco, descansar. Isso são coisas que é a concessão, né? A concessão ela traz, eu costumo falar que as pessoas veem a concessão só pelo preço do pedágio, né? Mas nós temos que pensar que nós somos um prestador de serviços. Nós estamos aqui prestando serviço, conservando a rodovia, oferecendo serviço ao usuário. E o pedágio nada mais é do que a forma de remuneração pela prestação de serviço. Então, quer dizer, vamos pensar que o pedágio existe porque existe o serviço, não, entendeu? O serviço existe porque existe. Então, quer dizer, tem uma confusão que as pessoas às vezes fazem dessa questão da tarifa, mas eu acho que a tarifa de pedágio talvez seja a tarifa mais bem paga que a gente possa pagar em todas essas outras, porque é uma tarifa que você paga quem usa. Quem não usa, a rodovia não está pagando esse pedágio. Quantas tarifas? Às vezes a CID na gasolina, um imposto na gasolina, você paga por uma manutenção da rodovia que talvez você nunca vá andar naquela rodovia, mas você está pagando. Aqui não. Aqui paga quem usa. Quem está na rodovia vai pagar, quem não está na rodovia. Inclusive tem muita gente que usa a rodovia e não paga, porque a posição do pedágio, às vezes, permite a pessoa movimentar de uma cidade para outra e não pagar. Por exemplo, Peixoto de Azevedo. Quem sai de Peixoto de Azevedo e vai a Guarantã, ele vai e volta, não tem pedágio ali. Né? Mas ele está usando, ele está usufruindo dos mesmos serviços. Então o serviço é para todos. Todos que estiverem na rodovia terão o nosso serviço e seremos remunerados pelos aqueles que passarem pelas nossas praças de pedágio. Com certeza. Entrando nesse assunto dos serviços oferecidos, né, que o senhor já introduziu aqui para a gente, falando um pouquinho das situações de emergência, né? Como é que são colocadas, como é que são organizadas estrategicamente as equipes que atuam nessas situações de emergência que acontecem na rodovia? Nós somos divididos, a nossa estratégia de atendimento, ela é dividida em 4 bases de atendimento. Uma base aqui junto a P1 em Cláudia, a segunda base um pouco após, no início do trecho do Pará, no quilômetro 2, a terceira base no quilômetro 300 no Pará, e a quarta base lá próximo a Trairão, já quase no final do trecho. Nessas bases nós dispomos de sistema de comunicação com o nosso Centro de Controle de Operações. Elas formam então uma grande rede. Essas 4 bases, mais o centro de controle, formam uma rede de informação. Essa rede de informação recebe os inputs, por exemplo, a comunicação de um acidente, seja ela via usuário, seja ela via imagem no nosso CFTV, no CCO, seja informação que chega de qualquer ponto, até da própria Polícia Rodoviária, e aí dispara todo um processo de atendimento àquilo lá. Então, a primeira coisa é ser bem informado do que ocorreu. Então, às vezes a informação chega redonda, mas às vezes não chega. Então eu tenho que mandar, as primeiras viaturas vão para chegar lá e complementar a informação para ver que tipo de recurso a gente precisa encaminhar para aquela situação. E aí, a partir dessas comunicações é disparado os recursos, seja o recurso médico, caso tenha vítimas, ou se for um acidente, por exemplo, né? Tenha vítimas, aí para o socorro médico também, vai os caminhões, os guinchos para a remoção dos veículos e a equipe também para sinalização. Caso não é acidente, caso não há quebra, por exemplo, quebrou um caminhão em faixa de rolamento, né? O guincho vai também, vai a equipe de sinalização para sinalizar aquela situação até que o guincho consiga tirar aquele veículo da pista. Existem casos especiais, por exemplo, um acidente de múltiplas vítimas, né? Vamos ser um acidente com ônibus. Os recursos que nós temos, eles são limitados. Eu tenho capacidade de atender até um certo ponto. A partir desse ponto, a gente já conversa e tem convênios com os hospitais locais, com o próprio SAMU, Corpo de Bombeiros, que nos auxilia nesse momento de ter uma necessidade maior do que aquela que foi dimensionada no nosso sistema. Esse é um problema também que a gente tem aqui na 63, que é um desafio para nós, que é a baixa capacidade das instituições de atendimento médico ao longo da via, né?
Para você ter UTI, nós só temos em Itaituba e em Sinop. As outras cidades do meio do caminho aí, nenhuma delas, dos hospitais, dispõe de UTI. Então, dependendo do nível de gravidade do nosso usuário, o acidentado, nós teremos que transportá-lo 500 quilômetros para cá ou 500 quilômetros para lá. Mas nós vamos Senhor levá-lo. Ricardo, uma observação, então, para quem não é dessa região, na verdade a gente está falando aí de pouco mais de 100, 150 quilômetros, né? Então, quer dizer, os outros 850 quilômetros para frente, não existe um leito de UTI, né? É basicamente isso que o senhor está trazendo para a gente, né? Exatamente. Então, nós temos que ter um cuidado, porque nós não podemos deixar, porque a nossa missão qual é? É tirar o acidentado da pista e levar até um ponto que ele possa dar prosseguimento ao seu tratamento. Eu não posso deixar ele num lugar que ele não tenha condições de continuar aquele tratamento, dependendo do nível de gravidade do ferimento que ele tem. Então, eu tenho que levar ele até onde eu tiver essa condição. E essa condição, às vezes, está muito mais longe do que é o previsto. Mas nós temos atendido e temos tido, assim, não temos até hoje histórico de nenhum óbito dentro das nossas ambulâncias, ou seja, nós estamos conseguindo cumprir a missão de tirar pessoas, salvar vidas dentro da rodovia. É realmente uma região, até o que o senhor falou também da região do Pará, de ter poucas cidades, né? E as cidades que tem são pequenas, elas não têm estrutura, né, para receber, não tem um hospital, um leito de UTI e gera toda essa dificuldade. Senhor Ricardo, aproveitando, eu já tive uma conversa com o senhor anteriormente, não é a primeira vez que a gente está conversando, e uma coisa muito interessante que o senhor falou naquela conversa que a gente teve a oportunidade, é que a BR-163 é uma rodovia de CNPJ e não de CPFs, né? Devido ao movimento grande de caminhões, de carga, né? Os bitrens de 9 eixos que cortam essa rodovia. E eu queria falar um pouco desses motoristas de carga. O senhor já introduziu um pouquinho do PPD para a gente, queria que o senhor voltasse um pouquinho ao local do PPD, os serviços que são oferecidos lá para o motorista transportador de carga e também alguns outros serviços que vocês oferecem para os usuários, não só para o motorista de carga, que eles estão disponíveis hoje em dia graças à concessão. Nós temos praticamente 80% do nosso movimento, ou um pouco mais, de veículos de carga. Então, o motorista de veículo de carga, que eu falei dos 9 eixos, caminhões de 9 eixos, é o nosso, vamos dizer, o nosso carro-chefe em termos de tipo de usuário na rodovia. O PPD, é um item contratual, né? Vai ser construído mais um, são previstos 2 PPDs, o outro vai ser depois de Novo Progresso. Eles visam ter um ponto de parada, aquela região, por exemplo, do quilômetro 59, onde está construído hoje o PPD, de um raio de pelo menos 60, 70 quilômetros para um lado e para o outro, não existe nem posto de gasolina. Então, quer dizer, nós estamos falando aí de mais de 100 quilômetros de trecho rodoviário sem nenhum tipo de ponto de apoio para o caminhoneiro. Não só para as questões de mecânica, borracheiro, mas também principalmente do descanso. Porque a legislação fala, inclusive, que ele precisa ter o tempo de descanso. Ele não pode ultrapassar o tempo de trabalho diário, a jornada diária do caminhoneiro. Então, o PPD veio exatamente cobrir essa lacuna. Ele vem a um espaço que é amplo, ali é possível estacionar até 200 caminhões, né, na área. Temos o serviço, temos lá um espaço para banho, chuveiros, banho, sanitário. Temos um espaço que ele possa, com micro-ondas, que ele possa trazer a comida dele e esquentar lá. Nós não temos refeitório, não temos uma cozinha lá, mas nós temos condições das pessoas fazerem um lugar asseado, com mesas, cadeiras, que ele pode sentar, fazer sua refeição, e um espaço lá, que é um espaço de descontração, uma área que ele possa sentar ali, ver um pouco de TV, às vezes tem um dia que está passando aquele jogo de futebol que ele quer ver, ele dá uma paradinha ali para ver o jogo. Então, quer dizer, é um espaço de convivência, né, entre eles e, ao mesmo tempo, descanso. Né? É um espaço que está totalmente iluminado, totalmente monitorado por câmeras também. Então, é um lugar que tem uma segurança para que ele possa fazer o descanso dele de forma adequada.
A gente sabe que daqui a pouco ele vai descansar e no dia seguinte, pela manhã, bem cedo, ele já está saindo de novo para a estrada. Essa é a vida do caminhoneiro, né? Pé na estrada cedo, para poder chegar no próximo destino o mais rápido que ele puder. Então, mas é um trabalhador, né, da estrada que está sozinho, né? Ele dirige uma função extremamente solitária. Os poucos são aqueles que têm alguma companhia na boleia. Mas esse espaço aí do PPD é um espaço para eles poderem também encontrar uns com os outros, né? De conversar, de trocar ideias, trocar informações, né? Então, isso tem sido uma experiência muito enriquecedora, que a gente está notando que eles estão muito satisfeitos com isso. Tem sido uma aceitação muito grande por parte deles. Fora isso, o trabalhador da rodovia, ele também tem a questão de toda essa atenção que a gente tem com a questão da sinalização e a segurança viária. A segurança viária, na verdade, ela é composta por 3 fatores importantes. O primeiro fator é a legislação. Temos que ter uma legislação adequada, e no Brasil tem. A legislação brasileira de trânsito talvez seja uma das mais evoluídas do mundo, né? Temos que ter, logicamente, com a legislação, a fiscalização, que aí compete à Polícia Rodoviária Federal fazer a fiscalização na BR-63. O segundo fator é o fator engenharia da via. A engenharia da via nós estamos cuidando. Nós estamos cuidando do pavimento, da drenagem. Vamos fazer agora, esse ano, tem aí uma previsão de correção de algumas curvas, que são onde tem um alto número de acidentes, fazer algum tipo de intervenção para melhorar a segurança no local. Agora, tem um terceiro fator, que é talvez o mais importante de todos eles, que é a educação. É a forma que o caminhoneiro, que o motorista também encara a profissão dele, com a responsabilidade que tem que ter, né? Temos que andar nos limites de velocidade, respeitar as leis de trânsito, né? Respeitar o tempo de descanso, né? Tem que descansar, né? Evitar beber antes de dirigir. Essas regras básicas que nem sempre os companheiros têm prestado atenção nisso. Então a gente tem acidentes aqui que você nota claramente que foi um excesso de velocidade, às vezes a questão da manutenção do veículo, cuidar da manutenção do veículo. Então a gente tem ajudado, de que forma? A cada fase a gente monta aqui algumas ações nos postos de gasolina ao longo da rodovia para o caminhoneiro. Então teve a Blitz da Saúde, então eles param ali, nós colocamos lá uma equipe médica para medir a pressão dele, ver a questão de batimento cardíaco, enfim, fazer um check-up rápido ali, porque o caminhoneiro às vezes ele não tem tempo, né? Ele está na estrada para lá e para cá, ele não tem tempo de parar nenhum médico, e às vezes esses acidentes, as situações que acabam ocorrendo, elas são às vezes por uma questão de deficiência de saúde. Às vezes nem é tanto por uma questão de abusar da velocidade. Também passou mal, teve um mal súbito. Então, quer dizer, a gente alerta nessas blitzes de saúde, é legal porque eles podem tirar informação, pegar alguma informação com o médico, e talvez sair dali já com pedido de um exame. Enfim, ele já sai, é uma ajuda que a gente tem dado a eles e tem sido também muito bem aceita por eles, eles ficam muito satisfeitos de ter essa ajuda. E, logicamente, nessas paradinhas que a gente dá para fazer, não deixa de fazer um pouquinho da questão da educação do trânsito. Olha, respeite a sinalização, vá devagar, né? Enfim, eu acho que essa é a nossa missão. A nossa missão é cuidar da engenharia da via, e isso nós estamos cuidando. A gente avança um pouquinho dentro da educação também com essas campanhas, e a gente é um movimento crescente. Agora mesmo fizemos uma instalação de radares na rodovia. Eu trago aqui em primeira mão uma informação muito interessante. Nós tivemos uma redução absurda do número de acidentes depois da instalação dos radares, o que comprova o que eu falei agora mesmo, da questão da educação e da velocidade. A partir do momento que ele se sente fiscalizado, ele diminui a velocidade. Então, quanto ele diminui a velocidade, olha o resultado maravilhoso que está acontecendo. Estão diminuindo o número de acidentes, são menos perdas humanas, menos perdas materiais, o país ganha, o caminhoneiro ganha, as famílias ganham, todos ganham. Eu acho que é uma campanha que a gente tem que avançar cada dia mais, de ter segurança nas estradas,
ter consciência, responsabilidade, né, não só na condução do veículo, como na manutenção do veículo também. Eu vi outro dia uma estatística que mais de 80% dos acidentes em rodovias, os veículos tinham problemas, por exemplo, de freio. Olha só, esse número é alarmante, né? Como que alguém vai para a estrada com um caminhão com problema de freio? Então, cabe ao motorista, cabe às empresas, aos CNPJs também, que não é só o motorista, porque parte da frota de empresas é responsabilidade da empresa, de cuidar da frota, deixar a frota sempre em ordem, treinar os seus motoristas, para que possam ter uma viagem tranquila e, ao mesmo tempo, uma tranquila para ele e para os outros, né? Porque o acidente sempre envolve mais alguém que talvez nem tenha nenhuma responsabilidade sobre aquilo ali. Com certeza. No setor de transporte a gente fala muito sobre isso, né? Que a estrada, devido à velocidade, é um lugar mais perigoso, né? Onde os acidentes tendem a ser mais graves e tal. Se você respeita as leis, se você cuida do seu veículo, se você dirige descansado, você aumenta muito a chance de você chegar bem no seu destino, né? De você chegar com saúde, em segurança. Não é uma garantia porque é isso, você também depende de outros motoristas, né? Mas as suas chances aumentam bastante. E o legal que você introduziu esse assunto, senhor Ricardo, a gente sabe que muitas vezes radares, né, de velocidade, eles são instalados em pontos estratégicos, né? Eles são mapeados ali, pontos com acidentes mais graves, pontos que merecem uma redução realmente de velocidade ali, precisa, né, para reduzir a velocidade para passar nesse ponto. E eu queria entender isso do senhor, assim, quais medidas específicas a Via Brasil implementa para garantir a segurança dos usuários na rodovia, né? E como essas medidas evoluem ao longo do tempo, né? Através das informações, enfim. Como é que isso funciona, senhor Ricardo? Nós temos internamente dentro da empresa, nós temos um comitê de segurança viária. O Comitê de Segurança Viária ele tem como obrigação e missão estudar ações de redução dos acidentes e aumento de segurança. Essas ações vão desde a colocação de um radar, ou então um incremento da sinalização em um determinado ponto, né, a construção, a execução de algum tipo de obra e para melhorar essa segurança viária. O comitê, ele trabalha de que forma? Ele estuda pelos registros de acidentes ao longo da rodovia, ele faz um mapeamento desses acidentes e faz uma pequena análise dos acidentes, por que eles aconteceram. Logicamente, nem todos a gente tem a história completa, mas tem algumas coisas que dá para a gente depender da própria, como fosse uma pequena perícia daquele acidente. Aquele acidente ocorreu, foi por excesso de velocidade. O caminhão estava ali, estava com todos os pneus careca. O dia estava chovendo, então com certeza ele tentou parar e não parou, ele derrapou. Ali é um lugar que tem uma escola do lado e tem uma travessia intensa ali de crianças, ou tem uma travessia, uma fazenda que o fazendeiro não prende o gado dele, está sempre atravessando ali, enfim, nós temos que determinar, ou pelo menos buscar determinar, com a maior exatidão possível, o motivo daqueles acidentes. E a partir da detecção do motivo, nós vamos trabalhar então nas soluções. Que soluções fazer, né? A colocação do radar foi uma delas. O que orientou a colocação do radar? Foi a estatística de acidentes. Onde está tendo mais acidente, pelo motivo aí, não só acidente, mas pelo motivo. Qual é o motivo desse acidente? É excesso de velocidade. Opa, então é aqui que nós vamos colocar o radar. Então ele já foi uma implementação, uma implantação derivada desse estudo do Comitê de Segurança Viária. Aquela curva lá, temos que fazer uma mureta, porque os caminhões saem ali, tem saída de pista, tem uma mureta, faz uma mureta. Tem a escola, tem um lugar aqui, olha, tem uma travessia enorme de pessoas aqui, seja de criança, pessoa, aqui tem que ter uma passarela. Opa, então vamos construir aqui uma passarela. Então, assim, são várias ações
Fora essas físicas, vamos falar assim, da colocação do radar, da construção da passarela, da construção de uma mureta, de uma correção de curva, temos também as ações no campo da educação, que eu falei agora mesmo. Através de outdoor na estrada, nós temos levantando, informando o usuário, criamos aí a figura de uma dupla sertaneja aí, o Zé Boncesso e a Maria Atenção, um jeito de aproximar mais dos nossos motoristas, né? Trazer eles, estar mais perto dentro do ambiente deles, do sertanejo, e eles estão sempre mandando as mensagens deles aí nos outdoor, aqui na região mesmo, botamos até nos aeroportos, no aeroporto de Sinop tem um painel, aeroporto de Sorriso também, aeroporto de Cuiabá, estão com painéis também informando sobre a questão da segurança, né, da responsabilidade de dirigir com segurança e respeitar a vida, né, porque é isso, se a gente for pensar, um caminhão com excesso de carga, ele mata, né, e não só estraga o pavimento, mas ele mata. Ele também, os freios não aguentam o excesso de carga. Então, quer dizer, há uma série de responsabilidades que nós temos que trabalhar muito, e temos trabalhando bem forte nisso, na forma de conscientizar os nossos usuários dessa questão, dessa parte dele no processo, essa terceira perna aí do tripé da segurança viária, a educação. Inclusive, essa dupla vai estar daqui a pouquinho, hein? Nesse episódio, eles vão participar, trazendo mais informação legal pra gente, sempre focados na segurança. Essa dupla já está conhecida aqui no nosso podcast. Eles não faltam em um episódio. Senhor Ricardo, aproveitando aqui, o senhor deu vários exemplos assim de recursos tecnológicos, né? E como a tecnologia ajuda na operação, né? Como que o senhor enxerga isso? O senhor acha mesmo que a tecnologia ela tem um papel fundamental aí na melhoria dos serviços, da segurança? O senhor conseguiria destacar aí alguma inovação legal que impactou positivamente, seja na infraestrutura, seja no serviço? O que o senhor poderia falar sobre isso? Eu acho que já nos próximos anos aí nós vamos implantar, se não for esse ano, o ano que vem, o sistema de pesagem, a balança dinâmica, né? Que é a pesagem em movimento. Não tem mais não vai ter aquele pátio de pesagem que o caminhão tem que entrar. Ele vai passar pela rodovia, o sistema consegue fazer a pesagem dele. Isso vai ser muito importante, porque isso já vai combater um dos problemas da rodovia, né? Porque, não, como eu falei, não só o acidente é causado pelo excesso de carga, mas também ele deteriora o pavimento muito mais rápido. Isso é ruim para todo mundo, né? Para a manutenção da frota das empresas, para a segurança dos usuários. Então, quer dizer, esse sistema é um sistema que está acabando de ser agora homologado pelo Inmetro, e ele vai ser implantado aí nos próximos 2 anos na rodovia. São 3 postos de pesagem dinâmica. Uma outra inovação que deve chegar também são as praças de pedágio também por o sistema Free Flow, né? Que você não tem mais a parada do caminhão. Ele passa em movimento e já faz o pagamento da tarifa de pedágio também, que isso é um projeto que não está no nosso contrato, mas nós estamos estudando também uma forma de trazer. E agora, recentemente, 3 sistemas que nós implantamos, que é o CFTV, que são as câmeras na rodovia. Tem previsão de implantar mais algumas mais para frente. A questão dos PMVs fixos, né? E os radares são 3 sistemas que vieram agregar também bastante segurança e tecnologia, né? Porque hoje a gente consegue trazer isso de forma muito mais controlada. Agora, talvez o grande carro-chefe disso tudo vai ser a conectividade. Porque a conectividade, você vai saber, por exemplo, a empresa vai saber exatamente o lugar que o caminhão dela está naquele momento, né? A família vai saber exatamente onde o marido está naquele momento. Então, quer dizer, isso traz um envolvimento, né, de todos vamos dizer, os aspectos da vida do usuário de rodovia, né? Traz informação, traz localização, traz pontos de comunicação com a família. Ele vai estar praticamente linkado o tempo todo na rodovia, né? Então, isso tudo eu acho que a conectividade vai ser o avanço tecnológico mais expressivo
porque nós vamos conseguir, através de uma rede, conectar conectar equipamentos, conectar sentimentos, conectar negócios. Então vai ser uma coisa bastante legal, bastante interativa e com certeza vai ser a 163 muito mais moderna. Eu imagino o tamanho do desafio, viu, senhor Ricardo, porque eu faço muito, por exemplo, o trecho São Paulo-São José do Rio Preto, que assim é um trecho de 430 quilômetros que passa por diversas cidades médias, grandes e mesmo assim, em alguns momentos, você perde o sinal do telefone, você fica sem internet, né? Eu imagino o desafio disso numa BR-63, cruzando ali o sul do Pará, aquelas regiões inóspitas, não deve ser fácil, né? Na verdade, são modelos hoje já existentes. A BR-163, no leilão de 5G, que foi feito pela Anatel em 21, ela era rodovia prioritária para a implantação da rede 5G. Mas, infelizmente, acabou que o contrato não foi para frente, aquele processo não avançou. E a ideia que nós estamos agora conversando com alguns operadores de telefonia celular é que a gente coloque, então, uma rede 4G em toda a rodovia, e aí melhora, inclusive, para as cidades que estão em torno da rodovia, né? Porque vai melhorar o sinal para todo mundo, telefonia também. Então a comunicação vai ser para quem está na rodovia e quem está fora da rodovia também vai ganhar com esse processo. Com certeza. E eu acho que isso vai ajudar muito também na coleta, né? O que me leva à próxima pergunta, né? Isso deve ajudar muito na coleta de informações e de feedback dos usuários, né? E aí eu queria saber isso do senhor. Como que a Via Brasil trabalha isso daí? Como que ela recolhe esses feedbacks, né, para aprimorar o serviço? Como que essas informações, esses retornos dos usuários chegam à Via Brasil? E o senhor teria algum exemplo para dar para a gente de alguma melhoria que tenha resultado de algum feedback, de alguma informação de algum usuário? Tem algo desse tipo? Nós temos nossos canais de comunicação com o usuário, né, através do 0800, através do site, onde ele pode trazer para a gente informações, críticas, sugestões. Esses dados também são sistematizados mensalmente e a gente tem ali também algumas, vamos dizer, os quesitos mais daquele mês que tiveram os usuários. O que eles mais pediram esse mês? Qual que foi a maior queixa? Onde que estão os maiores elogios também, né? Porque não é só de reclamações que a gente vive, às vezes vive também dos elogios, eles gostam de alguma coisa. Então a gente procura, se a gente está atendendo bem, vamos atender melhor ainda, né? Logicamente, existem limites, né? Nem sempre tudo que eles querem a gente consegue atender, né? Os desejos às vezes são infinitos, mas os recursos são finitos. Então, dentro da nossa possibilidade, a gente tem avançado muito com isso. Mas eu posso dizer assim que muitas coisas que nós já implantamos, por exemplo, questões de comunicação mesmo, né, disponibilização de informações em lugares estratégicos, foi um pedido, foi uma solicitação de usuário através do sistema que chegou até a gente. Uma outra coisa que foi muito interessante também, que eles falavam que as nossas viaturas, eles não identificavam a viatura no meio do tráfego, sabe? Porque elas tinham uma predominância de branco. Então nós mudamos as cores das viaturas para amarelo e verde, nas cores do Brasil, na Via Brasil, com muito mais amarelo e verde, então agora elas são muito mais visíveis. Então o usuário se sente mais acompanhado na rodovia quando vê nossas viaturas rodando. Então toda a nossa frota, caminhões, os guinchos, as viaturas de inspeção de tráfego, tiveram uma nova paginação em cima também de solicitações de usuários, que também identificaram aí uma melhoria, né, uma possibilidade de uma melhoria.
É aquele olhar de quem está de dentro mesmo, né? Que sempre ajuda. Sr. Ricardo Barra, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui na ViaPod. Igualmente. É sempre muito importante falar sobre os serviços oferecidos aos usuários, falar dessa rodovia tão importante para o Brasil, tão importante para o Mato Grosso, tão importante para o Pará. E esperamos encontrar você novamente bem em breve, em futuras conversas. Até a próxima, Sr. Ricardo. Obrigado, eu estarei sempre à disposição. É um prazer, como falei no início, estar aqui, falar com vocês, né? E sei onde tudo isso que nós estamos conversando, essa nossa conversa vai chegar à presença de milhares e milhares de pessoas, e quero dizer a todas elas que um dia nos escutarem aqui, falando aqui, nos verem aqui, que a 63 está de portas abertas a todas elas. Venham, tragam as suas sugestões. É importante, nós gostamos muito de ouvir o que as pessoas falam do nosso trabalho. Esse feedback, esse retorno, nem sempre aquilo que a gente faz com a intenção às vezes não é atingida, mas por um pouquinho de modificação ela vai ser mais bem absorvida. Então traga sugestões, use os nossos canais de comunicação, seja responsável ao volante, evite os acidentes, vamos fazer da rodovia realmente um vetor de crescimento para todos. Tá certo. Até logo, Sr. Ricardo. Muito obrigado. Até logo. Bom, gente, nossa viagem de hoje está quase chegando no fim. Mas antes, eu quero te convidar para a gente falar sobre um tema importante: segurança no trânsito. Hoje, a gente vai abordar a importância dos serviços de monitoramento meteorológico e resgate, que são fundamentais para garantir a segurança nas estradas. Os nossos amigos, aqueles mesmos, você já conhece, o Zé Bom Senso e a Maria Atenção, eles estão de volta para nos mostrar como essas ferramentas podem ajudar a prevenir acidentes e a agir de forma rápida em situações de emergência. Aumenta o volume aí, porque essa é uma informação que pode salvar vidas. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Zé Bom Senso e hoje a Maria e eu vamos falar sobre algo que pode fazer toda a diferença na sua segurança nas estradas: os serviços de monitoramento meteorológico e resgate. Oi gente, aqui é a Maria Atenção. É isso mesmo, Zé. Esses serviços não são apenas para emergências, mas também são ferramentas educativas para todos nós. Exatamente, Maria. Olha, saber como utilizar esses serviços é fundamental. Por exemplo, você sabia que pode acompanhar as previsões do tempo antes de pegar a estrada? Isso ajuda a evitar surpresas desagradáveis. Com certeza, Zé! E quando vemos sinais de alerta como tempestades ou queimadas, é importante saber como agir. Observar as condições da estrada e estar preparado pode salvar vidas. E não podemos esquecer da importância de entender os alertas emitidos pelos serviços de emergência. Se você receber um aviso sobre condições climáticas severas, é hora de planejar sua viagem com cautela. Isso mesmo! E se você estiver na estrada e algo inesperado acontecer, como uma tempestade forte, procure um lugar seguro para parar e aguardar até que a situação melhore. Vamos juntos aprender a interpretar os sinais de alerta e agir de forma preventiva. Assim, podemos garantir uma viagem mais segura para todos. E lembre-se, pessoal, em caso de emergência, acione os serviços de resgate. Eles estão lá para ajudar, e saber como fazer isso é uma parte essencial da educação no trânsito. Até a próxima, estradeiros! Fiquem atentos às condições da estrada e cuidem-se. Exatamente. Compartilhe essas dicas com seus amigos e familiares e vamos todos contribuir para um trânsito mais seguro e consciente. Boa! Valeu, Zé! Valeu, Maria! E assim a gente termina mais um episódio do Na ViaPod. Hoje falamos sobre os desafios das equipes de resgate, brigadistas e de quem está em alerta, monitorando tudo o que acontece na BR-163. E na nossa próxima viagem, a gente vai falar sobre o equilíbrio entre o apoio ao agronegócio e a preservação ambiental, com foco nos biomas e faunas da região. Não vai perder essa, hein? E para encerrar, te convido a escutar a música tema desse episódio. E olha essa dica: a cada encontro a gente vai liberar uma música nova para escutar e quem sabe animar a sua viagem.
É só procurar a playlist exclusiva com a trilha sonora do Na Via Pod no Spotify. Até a próxima e lembre-se de dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Tchau, pessoal! Na Via Pod.